Estamos de volta com o Sport Center. Vamos conversar com o Eduardo Afonso antes. Colocamos os números do Lucas Moura pelo São Paulo nesta temporada. 17 jogos, ele tem 4 gols, 1 assistência, 22 finalizações, 11 finalizações no alvo e 16 chances criadas. Ele disputou 4 jogos desde o dia 6 de maio e vai passar por uma cirurgia no joelho direito. Uma pequena cirurgia, assim podemos dizer? Vamos saber com o Eduardo Afonso. Então ele chega aqui no Sport Center, nos atualiza o Departamento Médico do São Paulo, porque é uma coisa impressionante. Quando parece que as coisas vão começar a melhorar, Edu, aí não, volta atrás e aí tome problema para o Crespo. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Grande beijo para você. Boa tarde ao Marra, ao Celso Ardengue, ao Fã de Esportes. Hoje está um hospital, né? 9 jogadores entregues ao departamento médico. Além do Enzo Dias suspenso, 10 desfalques amanhã contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, um jogo que para o São Paulo pode valer G6, para o Cruzeiro pode valer a vice-liderança. Mas vamos falar do Lucas Moura para que o torcedor entenda o que vai acontecer amanhã no Hospital Albert Einstein. Ele vai internar daqui a pouquinho, tem toda uma preparação, essa artroscopia que ele faz do joelho, então para que a preparação seja feita com todo o cuidado necessário, ele fica internado no hospital e realiza o exame amanhã cedo sob os cuidados do médico Moisés Cohen, que é especialista em joelhos, está cuidando dele, do Caleri, do Rian Francisco, agora do André Silva. Todo o problema de joelho do São Paulo vai exatamente para esse especialista, o Dr. Moisés Cohen. Será feita uma artroscopia que nada mais é do que uma pequena incisão, uma câmera será colocada no joelho lesionado, ou que está em cicatrização, na verdade, já esteve lesionado, e isso vai detectar se há alguma fibrose, e essa fibrose pode estar causando esse desconforto que o Lucas apresenta nas últimas semanas, ou até um problema de cicatrização, e aí o tratamento será, claro, retomado de forma diferente. Se nada acontecer, se esse exame, essa artroscopia apontar que está tudo dentro daquilo que era previsto, ele segue o tratamento e aí aquela data inicial dele voltar dia 18, no jogo de ida em Quito pela Libertadores, fica para o jogo da volta dia 25 no Morumbi. Porque após esse procedimento, o joelho costuma ficar inchado de 2 a 3 dias, o que evita que ele dê continuidade ao tratamento. Então, esses 3 dias que ele perde vão impactar diretamente de quando ele pode voltar. Agora, se aparecer algo de diferente nesse exame, aí os médicos vão comunicar ao São Paulo e uma nova etapa de tratamento começa, que a gente não sabe quanto pode durar, até quando vai. Já em relação ao Oscar, hoje ele fez pelo segundo dia uma atividade, uma ação no gramado aqui do CT, só que por enquanto com a fisioterapia. Domingo completam 6 semanas da lesão. Com 8 semanas ele faz um novo exame, uma nova bateria de exames para ver como estão as vértebras e aí inicia a fase final do tratamento se esses exames forem positivos. Você acrescenta a esses dois o Caleri, que já está um tempo fora, o Rian Francisco, que só volta o ano que vem, o Luiz Gustavo, o Alisson, o Marcos Antônio, o André Silva, e você tem aí esses 9 desfalques, além do Enzo Dias, uma situação bem complicada. O Tolói ainda não foi apresentado, então só fica à disposição para a volta da data FIFA, e o Mailton, São Paulo está trabalhando, diz que está tudo certo, mas falta a FIFA autorizar que o transfer ban do Metalist caia para que ele possa ser repassado ao São Paulo, jogador que estava na Chapecoense. Time para amanhã, para tentar defender a 7ª colocação e quem sabe subir, é bem diferente com todos esses desfalques. Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, e aí uma dúvida na esquerda. O Wendel se recuperou, saiu do departamento médico, viaja com a delegação, mas não joga há muito tempo, então deve ser o Patrick Lanza começando e o Wendel no banco de reservas. Completando o meio de campo, Pablo Maia, Bobadilla e Rodriguinho, e no ataque o mais provável Luciano e Ferreirinha, com Dineno, Tapia, Luca e Henrique do Carmo sendo os reservas para o setor ofensivo. É esse São Paulo que tem pela frente problemas extra-campo com lesões e que tem pela frente um problemaço dentro de campo, que é o Cruzeiro, terceiro colocado. Marcela. Tá certo, Edu. Obrigada, então, pelas informações. Haja a criatividade do Crespo para montar essa equipe ainda para jogar contra o Cruzeiro fora de casa. É um quebra-cabeça de fato, né, Marcela? É curioso como o Dr. Moisés Cohen, né, que o Edu estava falando, está trabalhando muito
todas as lesões, a grande maioria delas de joelho. A boa notícia, obviamente, a possibilidade da volta do Wendel, que inclusive fez uma grande partida diante do Corinthians, depois já se lesionou novamente, mas acho que a grande expectativa é pela volta do Lucas, né? O Oscar, não que não tenha uma grande expectativa, claro que existe essa expectativa, mas o jogador que muda patamar no São Paulo certamente é o Lucas. O Edu estava falando, né, sobre o quebra-cabeça para montar o ataque. É um time que hoje tem uma ideia de jogo, consegue executar essa ideia de jogo, mas a cada desfalque, a cada jogador que sai do time, você tem que mudar um pouquinho. A gente sabe que não há tempo para treinar. Então, o Crespo vai ter que mostrar muita qualidade mesmo, uma faceta diferente ao longo desses próximos meses para fechar a temporada, porque são jogadores que voltam, muitos deles só no ano que vem. Pois é, e tem isso, né, Marra? É um treinador que olha para o Lucas Moura e fala: nossa, olha a qualidade desse jogador que eu tenho no meu elenco. Mas você quase não pode contar com um atleta. Agora é ficar pensando nos outros, porque não sabemos quando o Lucas vai voltar. Na temporada passada ele jogou com muita frequência, e nesse ano ele tem sofrido mais. Quem tem mais opções, o Crespo ou o Dr. Moisés Cunha? Como? Quem tem mais opções, o Crespo ou o Dr. Moisés Cunha? Moisés Cunha. Ele monta um ataque dos bons, hein? Monta, fácil para ele, se ele quiser. Deixa ele jogar. Só que eles não jogam. Assim, é uma situação que tem que conviver. O Lucas nunca foi um jogador de departamento médico, né? A história dele não mostra isso. Ele tem sofrido consequências de contusões. Essa última explicação do Edu é perfeita. Não é uma contusão, né? É abrir para ver o que está acontecendo, né? Porque tem um incômodo e esse incômodo pode determinar que tem mais coisa ali para ser uma fibrose, algo que não foi totalmente cicatrizado. E isso é mais leve. E veja bem, a gente não está falando do Lucas voltar, a gente está falando do Lucas voltar a partir de Libertadores. Então, assim, que tudo seja muito bem feito sem pressa, para que ele volte e volte bem. Fala, Nação São Paulina, vamos trazer algumas informações aqui. A primeira delas é sobre o Pedro Rocha, né? O São Paulo bateu desespero no São Paulo para conseguir um centroavante e agora está buscando o artilheiro da Série B aí, ó. O principal alvo é o de Pedro Rocha. Porém, o Remo pediu 2 milhões de reais para liberar o jogador e o São Paulo simplesmente não tem. 2 milhões de reais o São Paulo não tem. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque o Pedro Rocha não é centroavante também. O centroavante do Remo é o Davó. O Pedro Rocha é um segundo atacante. Não sei se faria essa função que o São Paulo tanto precisa. Até agora não consigo entender. Não sei se o Crespo ele tá dando aval para esse tipo de contratação, porque são coisas que não fazem sentido. Não é centroavante. Tem o Dineno ali, o Tapia, e aí você vai trazer o Pedro Rocha, que não é centroavante. Cara, é difícil entender o que o São Paulo tá tentando. Se for pra contratar no desespero, é melhor não trazer ninguém. Se vira com o que tem. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Mas o Pedro Rocha é mais um nome aí no radar do São Paulo, mais um alvo, que não deve acontecer também. Duvido muito que o São Paulo vá desembolsar 2 milhões de reais. Espero eu que também não desembolse, porque não faz meu tipo esse jogador, porque é um jogador que já passou por vários times grandes no Brasil e não se firmou em nenhum. Foi assim no Atlético Paranaense, no Flamengo, no Cruzeiro. A melhor fase dele foi no Grêmio, lá em 2015, 16, 17. Olha o tanto de tempo já que faz. E tá jogando mais ou menos na Série B. Passou por Criciúma também, não deu certo. Foi pro Spartak da Rússia, foi quando ele voltou pro Brasil e ficou sendo emprestado para vários clubes. Não faz meu tipo, não gosto desse tipo de contratação. Espero que o São Paulo não gaste mais dinheiro com isso. E quanto ao jogo de amanhã, né? Tem jogo. O Wendel é a novidade do tricolor aí, viajou e deve ser titular para essa partida. O Wendel que faz um tempinho que tá fora, tava jogando bem quando machucou, ele teve muito mal, né? Depois quando começou a jogar bem, ganhou uma sequência ali, acabou machucando. O Wendel deve jogar por conta da ausência do Enzo suspenso. Então o Wendel deve ser o titular da partida. O time sem muitas novidades, acabei nem montando o campinho aqui, porque sem muitas novidades. Rafael, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Cedric, e aí o Pablo Maia assume a vaga do Marcos Antônio, né, machucado, Bobadilha, Rodriguinho, e aqui tá Patrick, mas deve ser o
o Wendel quem começa a partida, ou alterna os dois, né? E aí Ferreirinha e Luciano, a nossa dupla de ataque. O São Paulo que não perde pro Cruzeiro, já tem bastante tempo já. O Cruzeiro é um freguês do São Paulo, vamos dizer assim. Vamos ver se amanhã, 9 da noite, a gente consegue mais um bom resultado no Brasileirão pra gente manter a boa sequência de jogos sem perder, beleza? Deixa o like, deixa sua opinião aí sobre o Pedro Rocha. Se vocês acham uma boa esse tipo de contratação ou não, deixa aí nos comentários. Deixa o like também, se inscreve no canal, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!